Olá! Hoje a gente vai mergulhar numa verdadeira aula sobre a filosofia de investimento de uma das maiores lendas do mercado financeiro, Peter Lynch. Vamos descobrir juntos quais são os princípios que transformaram um fundo que ninguém conhecia no maior do mundo. Olha só o nosso roteiro de hoje. Primeiro, a gente vai ver os números impressionantes do Lynch. Depois, vamos entender a vantagem que, segundo ele, todo investidor comum tem. Na sequência, a gente decifra os 3 pilares essenciais, conhece as ferramentas dele e, por fim, a lição mais importante de todas. Vamos lá? Bom, começando pela seção 1, o mestre e seus números. Para a gente entender a filosofia dele, primeiro a gente precisa ter uma noção do tamanho do sucesso que ele alcançou. Afinal, quem foi Peter Lynch e como é que ele virou essa lenda toda? Então, a história começa em 1977. Lynch assume a gestão do Fidelity Magellan Fund. Naquela época, era um fundo pequeno, sabe? Pouca gente conhecia. Mas o que ele fez nos 13 anos seguintes, bom, isso entrou para a história de Wall Street. E esse número aqui, pessoal, é o que define a lenda. 29,2%. Essa foi a rentabilidade média anual do Fundo Magellan com o Lynch no comando. Um desempenho, assim, simplesmente espetacular. Para se ter uma ideia, é quase o dobro do índice S&P 500 no mesmo período. É muita coisa. E olha só esse crescimento na prática. O fundo saltou de 18 milhões de dólares para, pasmem, 14 bilhões de dólares em ativos. É um salto gigantesco. Quando ele se aposentou, 1 em cada 100 norte-americanos era investidor do fundo dele. Agora, vamos para a seção 2, a vantagem do investidor comum. E o mais legal é que o Lynch não guardou esses segredos às 7 chaves. Pelo contrário, ele defendia uma ideia que, na época, era bem radical. A de que o investidor comum tem sim uma vantagem única sobre os profissionais do mercado. Essa frase aqui talvez seja a mais famosa dele. Invista no que você conhece. Mas olha, isso é bem mais do que um simples conselho, tá? É a base de toda a filosofia dele. É a ideia de usar a nossa vida cotidiana como a principal ferramenta de pesquisa para investir. O ponto central é exatamente este. Uma pessoa comum pode identificar tendências e produtos de sucesso no dia a dia mas muito antes de Wall Street sequer ouvir falar. Se um produto chama a atenção nas prateleiras, ou se um serviço novo revoluciona o seu trabalho, ali pode estar uma baita oportunidade. E como é que a gente coloca isso em prática? Lynch chamava isso de método Scuttlebutt, que é tipo uma investigação local. Primeiro, é só observar o que está acontecendo ao seu redor. Depois, investigar qual é a empresa por trás daquele produto. E, por fim, a parte mais importante, fazer a lição de casa. Ou seja, analisar os fundamentos, o balanço e a saúde financeira da empresa. Certo, vamos para a seção 3, os 3 pilares essenciais. Agora que a gente já entendeu essa vantagem do investidor comum, vamos construir a base da estratégia do Lynch. Tudo se apoia basicamente em 3 pilares fundamentais. E são eles. Primeiro, só invista em algo que você consiga explicar de forma simples. A regra dele era, se não dá para desenhar a ideia com um lápis, não compre. Segundo, a pesquisa rigorosa não tem negociação. E terceiro, o tempo é o seu maior aliado. Ações são investimentos para o longo prazo. Ponto. E para provar essa importância do longo prazo, o Lynch fez um estudo bem interessante. Ele mostrou que, ao longo de 30 anos, a diferença de retorno entre investir no melhor dia do ano e no pior dia do ano era de só 1,1%. A conclusão? Tentar adivinhar o que o mercado vai fazer é um esforço inútil. O foco tem que ser em bons negócios. E o grande objetivo de investir a longo prazo em bons negócios é encontrar as famosas 10 baggers. Esse termo, que ele mesmo criou, se refere a uma ação que multiplica o valor por 10. São esses investimentos que, no final, geram aqueles retornos extraordinários na carteira. Ok, vamos para a seção 4, as ferramentas de análise. A gente já tem a filosofia, certa? Mas como é que o Lynch analisava as empresas na prática? Vamos conhecer agora as ferramentas que ele usava para organizar as ideias e encontrar as melhores oportunidades. Então, o Lynch dividia as empresas em 6 categorias. Isso ajudava a saber o que esperar de cada investimento. Tinha desde as gigantes estáveis, que ele chamava de stalwarts, até as de crescimento rápido, as fast growers, que era onde ele caçava as 10 baggers. Cada categoria pedia uma estratégia diferente. Mas a grande pergunta para o Lynch não era só encontrar empresas que cresciam muito. A questão de ouro era como encontrar esse crescimento por um preço justo, como equilibrar essas duas coisas. A resposta dele estava no PEG Ratio, a métrica de ouro do Lynch. Ela basicamente relaciona o múltiplo preço-lucro da empresa com a taxa de crescimento dela. Se o PEG desse perto de 1, o preço estava justo. Se desse abaixo de 1, podia ser uma pechincha.
Era a forma dele de achar crescimento a um preço razoável. E agora a seção 5, a lição final, o estômago. Chegamos à lição que, segundo o próprio Lynch, é a mais importante de todas. E não se trata de uma fórmula mágica, mas sim da ferramenta mais poderosa que o investidor pode ter, a disciplina emocional. Essa frase aqui resume tudo. Para o Lynch, o tempo gasto tentando adivinhar taxa de juros, inflação, é tempo jogado fora. O foco deve ser 100% nos fundamentos da empresa que se está analisando. E só. Ele sempre dizia que o maior prejuízo não vem das quedas do mercado em si, mas das tentativas de prever e evitar essas quedas. Sabe, vender tudo no pânico ou ficar de fora com medo, esses são os verdadeiros vilões. A paciência para aguentar a volatilidade é o que separa os grandes investidores do resto. E para a gente fechar, a frase mais poderosa de Peter Lynch. Ela nos lembra que ter a convicção, a coragem, de manter os bons investimentos durante as tempestades é muito mais importante do que qualquer análise complexa. O sucesso, no fim das contas, é uma questão de estômago.